Vamos falar de uma tensão, uma briga quase, que mora bem no coração da filosofia acadêmica aqui no Brasil. De um lado tem a galera que se dedica a estudar os grandes pensadores do passado, sabe? E do outro, a vontade, a ambição de criar algo novo, de ser um filósofo de verdade. Para muitos estudantes de filosofia no Brasil, essa pergunta aí é tipo a primeira pista de uma regra que ninguém fala, mas todo mundo segue. Parece uma pergunta boba e inofensiva, né? Mas não é. O filósofo Gonzalo Armires Palacios, ele mostra que essa pergunta já entrega o jogo. Ela parte do princípio que fazer filosofia não é resolver um problema, é analisar o que outra pessoa já fez. Ou seja, a pergunta já te coloca numa caixinha, a de comentarista, não a de criador. Então, essa pergunta te coloca numa encruzilhada, sabe? Basicamente, dois caminhos possíveis na academia. De um lado, o papel do historiador da filosofia, aquele que reproduz, que entende, que comenta os textos que já são famosos. Do outro lado, tem o filósofo que põe a mão na massa, quem discute as ideias, critica os clássicos e, o mais importante, tenta propor uma solução nova. É exatamente essa briga, essa tensão entre guardar o passado e criar o futuro que está no centro de tudo isso que a gente vai conversar. O Palacios, ele vai além. Ele chama essa pergunta de autoritária. E por quê? Porque ela meio que fecha a porta para qualquer outra coisa. Ela já impõe o que significa fazer filosofia, sabe? É uma tradição que empurra o estudante para um papel secundário, um papel de simplesmente comentar o que os outros já disseram. E essa expectativa toda, que quase nunca é dita com todas as letras, acaba sufocando a criatividade logo de cara. A mensagem que fica no ar é a seguinte: estudantes e, olha, até muitos professores não são filósofos de verdade. São professores de filosofia. O trabalho deles é só repassar o que os outros gênios já pensaram. É pesado, né? Agora, o mais irônico disso tudo é que essa ideia de que filosofia é só comentar os grandes mestres é totalmente desmentida pela própria história da filosofia. Se a gente volta lá para o comecinho, a gente não encontra uma biblioteca silenciosa onde todo mundo concorda. Pelo contrário, o que a gente encontra é um verdadeiro ringue de ideias, um debate sem fim. Pega só o começo da filosofia ocidental, por exemplo. Os três primeiros grandes nomes, os pré-socráticos. Eles já saíram na porrada, intelectualmente falando, claro. Eles discordavam sobre a pergunta mais básica de todas: do que o universo é feito. Um falava que era água, o outro que era uma coisa ilimitada, o terceiro dizia que era o ar. O que isso mostra pra gente? Que a filosofia já nasceu da treta, da discordância. Não era um manual de instruções para decorar. E essa frase do Palacios aqui, nossa, ela resume tudo de um jeito genial. Pensa bem, se os gigantes, tipo Platão e Aristóteles, discordavam um do outro feio, por que raios a gente deveria tratar os livros deles como se fossem a Bíblia, sagrados e sem poder questionar? A história toda da filosofia é uma prova de que errar, de que discordar, faz parte do jogo. Beleza. Então, quais são as consequências reais de um sistema que ignora essa história toda de debate e continua empurrando todo mundo para ser só um especialista na ideia dos outros? Bom, o impacto é grande, afeta todo mundo, alunos, professores, a universidade inteira. O resultado, segundo os críticos como Palacios, é um ciclo que não sai do lugar. Vira uma repetição sem fim. O objetivo não é mais achar respostas para problemas reais, mas sim interpretar a interpretação de outra interpretação. Aí você abre uma revista acadêmica e o que tem lá? Uma leitura da leitura da leitura. É como uma sala de espelho, sabe? Um sistema fechado que para muitos é a receita da estagnação. E é aqui que a história dá uma virada de roteiro espetacular, porque essa crítica toda não vem só de gente de fora apontando o dedo. Não, ela vem de dentro, e não de qualquer um. Vem de um dos principais arquitetos desse sistema todo. A gente está falando de Oswaldo Porchat Pereira. Esse nome é gigante. Durante décadas, ele foi o cara, a grande autoridade que formou gerações e gerações de filósofos no Brasil. E ele defendia exatamente isso: o estudo super rigoroso e histórico dos grandes autores. Só que aí, em 1998, numa conferência, ele faz essa confissão que deixou todo mundo de queixo caído. Ele admitiu, com todas as letras, que foi ele mesmo um dos responsáveis por criar essa cultura. Uma cultura onde tentar pensar por conta própria era visto como arrogância, uma veleidade, como ele disse. Pensa no peso disso. É um meia-culpa que valida toda a crítica que a gente está vendo vindo de dentro do sistema. Tá, mas o que leva um cara desse tamanho a virar o jogo completamente? Foi uma jornada intelectual incrível. Basicamente, o Porchat começou pensando que cada filosofia era um mundinho fechado, com suas próprias verdades. Ok, só que aí ele se tocou de um problema gigante.
Esses mundinhos não conversam entre si. Eles brigam, se contradizem. E aí, se não tem um juiz de fora para dizer quem está certo, como é que a gente escolhe? Essa pulga atrás da orelha levou ele para um novo lugar: o ceticismo, aceitar a incerteza como parte do processo. E é a partir dessa crítica toda, e principalmente dessa confissão do Porchat, que surge um novo convite, uma chamada para a ação, sabe? A ideia é mudar o foco, parar de se preocupar tanto com os problemas de interpretação de um texto antigo e começar a encarar os problemas da filosofia de verdade. E o que significa ousar nesse contexto? Significa, basicamente, virar a mesa. É parar de perguntar sobre quem eu vou escrever e começar a se perguntar qual problema eu vou tentar resolver. É usar os textos clássicos não como um altar, mas como um trampolim para o debate. É ter a coragem de colocar sua própria ideia no jogo, mesmo que seja pequena, e entender que, às vezes, uma boa pesquisa não termina com uma resposta pronta, mas com perguntas ainda melhores. E isso não é só papo, não. Tem exemplos reais. O Palacios conta um caso sensacional. Uma aluna de graduação, numa apresentação, simplesmente começou a criticar o livro do próprio professor. E o detalhe, o professor estava sentado ali do lado dela. O que aconteceu? Um debate de altíssimo nível, super respeitoso. Isso é filosofia acontecendo ao vivo. E tem mais um exemplo forte. Uma formanda, no TCC dela, em vez de só ficar explicando o que Marx disse, decidiu investigar se uma das teses mais famosas dele era verdade mesmo, em todos os momentos da história. Ou seja, ela não aceitou o pacote pronto. Ela partiu de uma dúvida, de uma crítica, e com isso fez um trabalho filosófico de verdade original. E tudo isso leva a gente para uma pergunta final, que vai muito além dos corredores da filosofia. Pensa aí na nossa própria educação em qualquer área. O quanto a gente foi ensinado a só repetir o que já existe e o quanto a gente foi de fato incentivado a questionar, a cutucar, a criar alguma coisa nova. No fim das contas, a questão não é só o que se estuda, mas como a gente aprende a pensar.